Olá, galera. Espero que seja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre árvore geradora mínima, tá? Dando continuidade, né, ao nosso conteúdo de grafos. O que seria uma árvore geradora mínima? Nós já vimos lá mais para o início, quando a gente estava vendo os conceitos iniciais, que uma árvore, no contexto de grafos, ela é um grafo que precisa necessariamente ser acíclico e conectado, né? Aqui a gente tem um exemplo. Eu tenho um grafo aqui desse lado, ele tem vários ciclos, ele é todo conectado, então ele por si só não é uma árvore, tá? Mas a gente consegue, a partir desse grafo, extrair uma árvore como está ilustrado do lado de cá. Então isso aqui é uma árvore, e como ela é uma árvore extraída a partir desse grafo, a gente pode dizer que ela é uma árvore geradora desse grafo aqui. Como assim? Significa que a partir dessa árvore eu consigo inserir mais algumas arestas e chegar exatamente nisso. Então, eu digo que isso aqui é uma árvore geradora. Uma árvore geradora, ela é capaz de representar aquele grafo inicial, mas de maneira conectada minimamente. Ou seja, todos esses vértices aqui, eles ainda estão interligados, né? Mesmo de maneira indireta. Qualquer par de vértices que eu tomar aqui, eu consigo de um chegar até o outro. Então, eu tenho todo o meu grafo conectado, porém, eu não tenho mais os ciclos. Então, eu tenho uma conexão mínima aqui. Quando que isso aqui é aplicado em situações reais? O exemplo clássico é de um conjunto de regiões que precisam receber ligações, sei lá, de ligações de rede elétrica, ligações de cabeamento de internet. E essa região ela é conectada dessa forma, tomando como exemplo. Aí, para fazer essa interligação de cabos de fibra ótica, de cabo de energia, enfim, de algum tipo de conexão, por onde nós vamos passar esses cabos? Né? Quais conexões dessas aqui nós vamos escolher para poder passar esses cabos de conexão? A gente escolhe, então, a partir de algum padrão, né? Dos algoritmos que a gente vai ver daqui a pouco, quais são essas conexões. E o que a gente está interessado? A gente está interessado na conexão cujo peso total seja o mínimo. Por exemplo, nesse caso aqui eu tenho, somando os pesos, né? 4, 5, 5 com 4, 9, 9 com 9 com 3, 12. Então, a soma dessas distâncias está dando 12. Mas, por exemplo, se eu tivesse selecionado essa aresta aqui e colocado aqui, né? Para eu manter o grafo acíclico, eu teria que tirar alguma outra. Digamos que eu teria que tirar essa daqui de baixo, ó. Aí o meu peso total já não seria 12. Então eu não teria a minha árvore geradora mínima, tá? Então, além de eu precisar extrair uma árvore geradora, eu geralmente estou interessado no peso mínimo. E é isso que os algoritmos vão fazer. Eles vão extrair a árvore geradora mínima a partir dos grafos que a gente tem. O material que a gente está utilizando ele tem dois algoritmos para isso. O primeiro é o algoritmo de Prim. Esse algoritmo de Prim ele é baseado no que ele chama de corte. A execução visual aqui, esse corte é bem intuitivo, tá? A questão da implementação, a gente não vai entrar em tantos detalhes aqui, é um pouco mais elaborada, mas no material também tem uma sugestão de implementação, vocês podem olhar. Mas nós vamos fazer aqui uma execução simplificada, ilustrando esse corte. Tá, o que é esse corte? Esse corte é um conjunto de arestas que divide os vértices que já estão na árvore e os vértices que não estão na árvore. A gente começa, né, até coloquei esse desenho do lado de cá, colocando os vértices aqui desligados para a gente ir montando a árvore, mas a gente começa considerando que eu não tenho a árvore ainda. E que eu vou começar a montá-la e que ela vai crescendo aos poucos até completar o tamanho total do grafo, tá?
Então a gente vai fazendo cortes, dividindo aqueles vértices que já estão na árvore e aqueles vértices que ainda não estão na árvore. Então, inicialmente, a gente não tem ninguém na árvore. Ah, aí a gente tem que escolher um para poder começar, né? Vamos considerar que a gente escolhe o zero, que é bastante comum, mas poderia escolher qualquer outro. Se a gente considerar que a gente escolheu o zero, aí a gente vai dizer que esse vértice aqui, ele pertence à árvore que eu estou montando. Então, meu primeiro corte que eu vou fazer vai ser separando esse vértice zero dos demais, tá? Vou fazer nesse grafo original aqui, porque a gente consegue ver quais arestas esse corte interceptou. Então, eu vou meio que separar, fazer de lápis, esse... Acho que de lápis tá ficando muito fraco, né? Vou fazer de caneta mesmo. Eu tô sem caneta de outra cor. Vou fazer de caneta mesmo, eu faço pontilhado. Eu quero separar o zero que está na árvore dos outros que ainda não estão na árvore. Esse corte, está vendo que ele intercepta algumas arestas. E aí, o que o algoritmo prevê? Que dessas arestas interceptadas, a gente escolha aquela que for a menor, aquela que tiver o menor peso. Então, nós vamos escolher a 0,2. Eu vou anotar ela aqui com o peso dela é 1, vou anotar o peso aqui por cima. E a gente já pode, inclusive, colocar o desenho dela lá. Ela tem peso 1. Então, o que agora a gente já sabe? Que esses dois vértices aqui, eles pertencem, né, à árvore, o 0 e o 2. A minha árvore está começando a crescer. Ela começou com um vértice, agora ela já tem dois. Eu repito o processo. Eu vou fazer um corte separando esses que estão na árvore daqueles que ainda não estão. Então, eu tenho que separar de um lado o 0 e o 2 e do outro lado os demais, né? No caso, 1, 3, 4 e 5. Então, vou refazer o meu corte aqui. Esse grafo aqui, ele é fácil de fazer esse desenho. Então, a gente usa um fácil para a gente entender, tá? Se eu tivesse um grafo com muitos arestas interceptando aqui, talvez esses cortes ficariam mais complexos de serem feitos. Mas o meu corte agora, ele separa o 0 e o 2 de um lado e 1, 4, 5, 3 do outro, e é o mesmo procedimento. Nós vamos ver quais são as arestas interceptadas e dessas arestas a gente vai pegar a que tiver o menor peso. Então tem aqui, ó, a 0, 1 com peso 6, a 1, 2 com peso 2, 2, 4 com peso 6, 2, 5 com peso 4 e 2, 3 com peso 2. Então, qual que é a menor? Pode ser a 1, 2 ou a 2, 3. Nesse caso aqui, tanto faz, tá? Nesse caso, tanto faz. Aí o seu algoritmo vai escolher aqui o seu código, dizer para ele escolher. Vou pegar aqui, considerando o vértice menor, vou pegar a 1, 2. Então, peguei a 1, 2, o peso dela é 2. E também vou fazer o desenho dela aqui na nossa árvore. Significa agora que o 1 também, ó, já está na minha árvore. Então, minha árvore agora já tem o 0, o 2 e o 1. E eu vou refazer o mesmo procedimento, que acho que agora já está ficando mais automático. Nós vamos separar o 0, o 1 e o 2 de um lado e vamos ver quais são as arestas que essa separação vai interceptar. Então, vai ser 0, o 1 e o 2 de um lado, né? E o restante do lado. Então, esse corte vai passar por aqui assim, ó. Então, do lado de cá tá 1, 2, 3, do lado de cá tá 3, 4 e 3, 4 e 5, né? 3, 4, 5. É a mesma análise. Nós vamos ver quais são as arestas interceptadas e dessas nós vamos escolher a que for a menor. Então, temos 1, 4 com peso 5, 2, 4 com peso 6, 2, 5 com peso 4, 2, 3 com peso 2. E também temos a 0, 3 com peso 5. Dessas aqui, a menor é a 2, 3, né? Não tem
ambiguidade aqui só tem uma com o menor peso. Então vai ser a 2, 3 e o peso é 2. E aí nós vamos desenhar ela aqui também. Eu tenho agora, visualmente falando, a ideia de que esses 4 vértices já estão na árvore e esses 2 ainda não estão. E aí nós vamos repetir o procedimento. Nós vamos separar esses que estão daqueles que não estão. O nosso corte vai ficar ainda do lado de cá do mesmo jeito. Porém, agora o 3 já está, né? Então o 3 fica no grupo daqueles que já estão. Então o meu risco agora está passando aqui embaixo. Eu vou ter as arestas 3, 5 com peso 4, 2, 5 com peso 4, 2, 4 com peso 6 e 1, 4 com peso 5. Dessas, qual é a menor? Poderia ser a 3, 5, que tem peso 4, então poderia ser a 2, 5, que também tem peso 4. Eu vou pegar a 2, 5, que tem peso 4. E também vou fazer o desenho dela aqui. 2, 5, com peso 4. Agora nós sabemos então que o 5 também já pertence à árvore. E o nosso corte agora, então, tem que separar de um lado 0, 1, 2, 3 e 5, do outro lado o 4 sozinho. Então, é um corte já mais finalizando aqui, ó, isolando apenas o 4 dos demais. Quais são as arestas que são interceptadas por esse corte? A1, 4 com peso 5, A2, 4 com peso 6 e A4, 5 com peso 3. Então, qual que nós vamos escolher? Essa que tem peso 3, né? Que é a A4, 5. 4, 5 com peso 3. Eu vou desenhar ela aqui. Não coloquei o peso dessa aqui é 4 e o peso dessa daqui é 2. Bom, finalizamos, né? Todos os meus vértices agora já estão na árvore, então eu finalizo o meu processamento. Eu tenho a minha árvore geradora mínima completa. É possível ter mais de uma resposta correta? Sim. Dependendo de como estão as arestas, eu poderia ter um desenho um pouquinho diferente desse que também fosse uma resposta correta, tá? Isso é possível. Então, esse algoritmo ele vai fazendo essa separação em dois grupos aí, né? E vai fazendo os cortes, que são as arestas que saem de um grupo e vão para o outro. Dessas arestas, escolhe a menor e essa aresta, que é a menor, é adicionada na árvore. Quando essa aresta é adicionada na árvore, o vértice que está pendurado nela vai para a árvore também. E aí a gente tem mudança nos conjuntos. O conjunto que representa os vértices da árvore passa a ter um vértice a mais, e o conjunto que representa os vértices que não estão na árvore passa a ter um vértice a menos. E aí a gente refaz o corte e vai fazendo o mesmo procedimento até a gente ter a nossa árvore completa, tá? Basicamente é isso o algoritmo, aspectos básicos aqui para a gente compreender o funcionamento, tá? Aspectos de programação, de implementação, a gente tem mais alguns detalhes. Aí eu peço que vocês deem uma olhada lá no material. O outro algoritmo também é o mesmo propósito, tá? O algoritmo de extrair a árvore geradora mínima, para a gente ver como que a gente vai manter esse gráfico conectado com o menor peso possível. Esse algoritmo, ele é um pouquinho diferente. O princípio dele é o seguinte: a gente tem as arestas, então ele vai pegar essas arestas e vai ordenar pelo peso. A partir dessas arestas ordenadas pelo peso, tá? O nome desse é Kruskal e o primeiro é Prim. A partir das arestas ordenadas pelo peso, ele vai montando uma árvore, pegando essas arestas ordenadas. Então vai pegando a menor, joga lá. Joga lá se não se essa aresta, ao ser jogada lá na árvore, não gerar ciclo, né?
É o cuidado que a gente tem que ter. Então, peguei a menor essa, vou colocar na árvore, a gente vê. Vai gerar ciclo ou não? Se não gerar, a gente coloca. Pegar a próxima, vai gerar ciclo? Não, coloca. Pegar a próxima, vai gerar ciclo? Vai, então descarta. Só aquelas que não forem gerar ciclo no gráfico são adicionadas, tá? Eu já peguei a listinha das arestas aqui, mas elas não estão ordenadas. Então, eu vou fazer a listinha novamente com elas ordenadas. A primeira aqui seria, né? A gente poderia ordenar com um método de ordenação convencional. Isso aqui são poucos, vou fazer pegando um aqui mesmo. Seria a 02, que tem peso 1. Depois, isso aqui eu estou representando o vértice de origem, vértice de destino e o peso, tá? Então, a 02, que tem peso 1. Depois, eu estou riscando para eu não perder elas aqui. Depois seria as de peso 2. Então, a 1, 2 e a 2, 3. A 1, 2 e a 2, 3, ambas com peso 2. Depois seriam as de peso 3, só a 4, 5 mesmo. 4, 5 com peso 3. Deixa eu riscar ela daqui. Depois eu tenho as de peso 4, então seria a 2, 5 e a 3, 5. 2, 5 e 3, 5 com peso 4. Então era aqui, ó, 2, 5 e 3, 5 com peso 4. Depois eu vou ter as de peso 5, a 0, 3 e a 1, 4. 0, 3 e 1, 4 com peso 5. E, por fim, eu vou ter as de peso 6, que é a 0, 1 e a 2, 4. 0, 1 e a 2, 4 com peso 6. Ok. Eu reescrevi aqui, né? Mas a gente teria na implementação isso guardado em alguma estrutura, é só fazer a ordenação dessa estrutura. Beleza. Partindo desse ponto, a gente vai, então, pegando essas arestas já ordenadas e acrescentando na árvore, sempre verificando se não está gerando nenhum ciclo, né? Porque se a gente gerar um ciclo, a gente deixa de ter a condição de árvore. 0,2 com peso 1. Eu posso acrescentar ela aqui sem gerar ciclo? Posso. Então, ela vai para a árvore. 0,2 com peso 1. Vou dar um risquinho nas que forem. E nas que não forem, eu vou dar um risco cortando. 1, 2 com peso 2. Eu posso acrescentar aqui sem gerar ciclo? Posso. Então, 1, 2 com peso 2 foi para a árvore. 2, 3 com peso 2. Posso acrescentar aqui sem gerar ciclo? Posso. Com peso 2. Lembrando que o ciclo, né, pessoal, é algum caminho que fecha, né, que sai e chega no mesmo lugar. Isso aí descaracteriza a minha árvore. Por exemplo, eu poderia dizer que 0, 2, 3, 0 é um ciclo, ó, porque eu saio aqui e volto no mesmo lugar. Vértice 0, vértice 2, vértice 3, vértice 0. É um ciclo. Ou seja, é um caminho que a gente tem aqui que volta no mesmo lugar. Isso é um ciclo. Só para relembrar. 4, 5 com peso 3. 4, 5 com peso 3. Posso acrescentar e não forma círculo. 2, 5 com peso 4. 2, 5 com peso 4. Posso acrescentar sem formar círculo. 3, 5 com peso 4. 3, 5, não posso. Ó. Se eu acrescentar isso aqui, eu passo a ter um caminho aqui que fecha e que daria ciclo. Então, esse aqui, a gente até tem ela pronta, né? Então, nenhum desses outros aqui vai poder ser acrescentados. Talvez você já poderia até colocar uma trava no algoritmo para não fazer mais. 0,3 com peso 5, ó. 0,3. Não posso acrescentar, senão eu vou ter ciclo.
1,4. Não posso acrescentar, senão eu teria ciclo. 0,1. Não posso também, porque senão eu teria ciclo. 2,4. Eu também não posso acrescentar, senão eu teria ciclo. Ok. Então temos a nossa árvore geradora mínima pronta. Então, nesse caso, o processamento pega-se as arestas, faz uma ordenação nessas arestas, considerando o peso, né, como critério de ordenação. Depois, a partir das arestas de menor peso, a gente vai montando a árvore, sempre verificando se não está gerando um ciclo. Porque se a gente colocar uma aresta que gera ciclo, a gente deixa de... o nosso gráfico deixa de ser árvore, né? É isso que a gente está montando aqui. A gente pode ter árvores diferentes desde que o peso seja mínimo. Eu poderia ter nesse caso aqui, nem se eu acho até que não, deixa eu ver, tá, dá sim. Eu poderia ter, por exemplo, aqui, ó, há uma aresta aqui, 3,5, ao invés dessa daqui, ó. As duas têm peso 4, tá vendo? Eu poderia ter essa daqui ao invés dessa daqui. Então, eu posso ter mais de uma árvore geradora mínima para o mesmo gráfico, desde que o peso seja o peso mínimo, né? Nesse caso aqui, 3, 3, 2, 5, 5 e 4, 9, 9, 3, 12. Então, é o mesmo 12, né? É o mesmo exemplo da outra. Mesmo que o desenho desse um pouco diferente aqui, teria que ter 12 como peso total para ser a árvore geradora mínima. Então, é isso. Peço que vocês tentem refazer aí essa execução simbólica do algoritmo, né, para fazer a geração das árvores, para vocês entenderem a ideia e deem uma olhada no material também, para vocês verem como que é o código disso, tá? Acho que eu não vou pedir implementação disso, mas pelo menos peço que vocês deem uma olhada lá para ver e tentar relacionar o que está escrito lá no código com aquilo que vocês compreenderam sobre a execução. Então é isso, vou finalizar a gravação aqui. Até mais para vocês.